Bom dia, hoje são 10 de julho de 2016, Brasília, Distrito Federal, domingo. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense de ontem, sábado, dia 9 de julho. Aqui, mais uma matéria com o título Agências ficarão mais fortes. Veja aí, agências ficarão mais fortes. Existe algum erro aí de língua portuguesa? No título da matéria, agências ficarão mais fortes? Não, não há erro aqui de língua portuguesa. O título da matéria está correto. Agora, resolvi fazer um vídeo para mostrar um detalhe aqui desse verbo ficaram, o verbo ficar. Vamos aqui fazer uma análise que é muito importante e que leva muitas pessoas ao erro. Muito bem, transcrevi para cá o título da matéria, não é isso? Agências ficarão mais fortes. Muito bem. O problema aqui, uma explicação para o verbo ficar. Vamos para cá. Verbos de ligação. Quando uma pessoa abre uma gramática boa, Segala, Hildebrando, Rocha Lima, Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, etc. Lá, nas gramáticas, a pessoa vai encontrar alguns verbos de ligação. E aqui estão alguns. O verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, verbo ficar, verbo continuar, etc. Muito bem. Uma pessoa que vê lá nas gramáticas esses verbos de ligação, essa pessoa, às vezes, por engano, pensa que em todas as orações, em todos os períodos, os verbos de ligação que estão nas gramáticas sempre serão de ligação. E aí está o erro. O português não funciona assim. Quando as gramáticas mostram alguns verbos de ligação, o que elas querem mostrar? Elas querem dizer que esses verbos aqui, regra geral, aparecem como verbos de ligação, mas que há casos em que eles deixam de ser verbos de ligação. Isso aí é o importante. Grave bem uma coisa que eu sempre digo. No fundo, o que marca a transitoriedade de um verbo, ou seja, o que diz se um verbo é de ligação, se um verbo é transitivo direto, se um verbo é transitivo indireto, se o verbo é intransitivo, o que marca, na verdade, é a posição do verbo na oração. É a oração o período que vai dizer se aquele verbo ali é de ligação ou é transitivo direto. É a situação do verbo dentro da frase. É por isso que o verbo permanecer, aqui o verbo estar, regra geral, ele aparece como verbo de ligação, mas ele também aparece como não sendo mais verbo de ligação. Então, você tem que entender o sentido da coisa. Então, vamos aqui. Agências ficarão mais fortes. O verbo aqui ficar, ele é um verbo de ligação, VL. Verbo de ligação, como o nome diz, é apenas aquele verbo fraco. Ele é um verbo fraco. Ele é um verbo anêmico. Ele é um verbo que apenas liga um adjetivo, uma qualidade, que aqui está, ó, fortes. Fortes. Ele está ligando, este verbo aqui, está ligando esta qualidade aqui, ó, fortes, ao sujeito, agências, ó. Ele apenas liga. É por isso que ele é um verbo fraco, um verbo de ligação.
não é verbo de ação. Está apenas atribuindo ao sujeito, agências, uma qualidade, fortes. Portanto, é um verbo fraco. Quando existe verbo de ligação na oração, aí chamamos aí o predicado de predicado nominal. Quando não é verbo de ligação, aí é predicado verbal ou predicado verbo nominal. Não é isso? Muito bem. Então, verbo de ligação é isso. É aquele que liga, daí o nome ligação, que liga predicativos ao sujeito, qualidades ao sujeito. Agências ficarão mais fortes. Agências fortes. Uma qualidade. Viu aí? Muito bem. Agora vamos para cá. Eu vou pegar o mesmo verbo aqui, ó. Verbo de ligação, o verbo ficar. Não é isso? Ó, ficar. Aqui está, ó. Verbo de ligação. Já nesta oração aqui primeira, o verbo ficar, que aqui está, não é mais de ligação. Aqui ele é um verbo forte. E por que é forte? Aqui, agências ficarão aqui. Por quê? Porque o verbo ficar aqui, ele não está atribuindo qualidade alguma ao sujeito agências. Não há um adjetivo aqui. A palavra aqui não é um adjetivo, não é uma qualidade, é apenas aqui a circunstância de lugar. É um advérbio e aqui na oração passa a ser adjunto adverbial. Aqui é um adjunto adverbial de lugar, não é um adjetivo. Logo, o verbo aqui, ó, verbo ficar, nesta oração aqui, não é mais de ligação. É um verbo aí que tem sentido completo. Não está ligando qualidade alguma ao sujeito agências. Logo aqui é um predicado verbal. Predicado verbal. E como este verbo aqui, agências ficarão aqui, como este verbo aqui, ficar, não exige complemento algum, aqui, nesta oração, como não há complemento algum, ele é um verbo intransitivo, não pede complemento. Agências ficarão aqui. E acabou-se. Viu aí? Como é a oração que marca a transitoriedade do verbo, é a oração que, na verdade, diz se um verbo é de ligação, se um verbo é transitivo direto, se um verbo é transitivo indireto, e aí por diante. Muito bem. Outro exemplo. Eu digo, o William Santos está feliz. Olha aqui, o verbo estar. Nesta oração aqui, o verbo estar é de ligação? É de ligação. Por quê? Porque está ligando uma qualidade, ó, felicidade, feliz, ao sujeito William Santos. O William Santos está feliz. Veja aí, ó, este verbo aqui, ele é um verbo de ligação. Aqui temos um adjetivo. Olha aí, uma qualidade sendo atribuída ao sujeito William Santos. Logo, o verbo estar aqui, nesta oração, ele é um verbo de ligação. E aqui um predicado nominal. Predicado nominal porque tem aí um verbo de ligação. Entendeu? Outro exemplo. Eu digo, Kátia Lima está no Brasil. Olha a diferença. Aqui, o William Santos está feliz. Aqui, Kátia Lima está no Brasil. O verbo aqui é o mesmo, ó. Olha aqui, está. É o verbo estar. Será que aqui, nesta oração, o verbo estar é de ligação? Veja se ele é de ligação. Veja se ele está atribuindo ao sujeito, Kátia Lima, alguma qualidade. Veja. Não está. Quando eu digo Kátia Lima está no Brasil não é qualidade alguma atribuída a Kátia Lima. No Brasil é apenas aqui uma expressão, uma locução adverbial de lugar.
e aqui dentro da oração é um adjunto adverbial. Aqui tem em mais o no Brasil. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. É um advérbio e não um adjetivo. Então, se é um advérbio, então o verbo estar aqui, o verbo estar, ele é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Ele não pede complemento algum. Eu digo, Kátia Lima está no Brasil. E no Brasil é um adjunto adverbial. Certo? Adjunto adverbial. Então veja que o mesmo verbo, ó, estar, o mesmo verbo, que nas gramáticas, regra geral, são de ligação, ou é de ligação. Aqui você vê que eles mudaram de sentido. E o que causou isso? A oração. A oração é o período que marca a transitoriedade de um verbo. Porque a gramática traz apenas a regra geral. Ela diz assim, regra geral, os verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Regra geral. Realmente aparece, regra geral, eles aparecem como verbos de ligação. Só que, dependendo do contexto, dependendo da oração, eles deixam de ser verbos de ligação. E aqui está o exemplo. Geralmente, quando aparece adjetivo, aí temos verbos de ligação. Quando aparecem advérbios, aí não temos mais verbos de ligação. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.